Meu nome é Leonardo Henriques. Meu nome é Lucas Moraes. Meu nome é Luiz Felipe de Araújo. O tema do nosso artigo é Vaza Jato, o direito de informar, o sigilo da fonte e a ética no jornalismo. Inicialmente, é bom a gente abordar o contexto onde a gente baseou esse estudo de caso. Vaza Jato é um termo, como ficou conhecido, uma série de vazamentos feitos pelo jornal The Intercept Brasil, onde revelavam conversas entre membros da força-tarefa da Vaza Jato, onde os mesmos negociavam produções de provas, certas atitudes para prejudicar determinado réu, para evitar investigações contra outros, e acabou estourando muito na mídia essa questão. Inicialmente, a gente vai abordar isso sobre o marco teórico de Norberto Bobbio, na questão que tange aos direitos fundamentais. Primeiramente, eu queria começar com diferenciando a definição de direitos humanos e direitos fundamentais. Para Pérez Dunho, os direitos humanos são as faculdades e instituições que, em determinado momento histórico, visavam garantir a dignidade humana e coisas do tipo. Já os direitos fundamentais são esses direitos no ordenamento jurídico. Aí a gente pegou e baseou a questão da abordagem dos direitos fundamentais na literatura de Norberto Bobbio, mas especificamente no livro A Era dos Direitos. O Bobbio, ele cita as características dos direitos do homem. O primeiro é a historicidade, ou seja, os direitos do homem são de determinado momento histórico, de acordo com o seu contexto em determinado momento histórico. E por isso, em decorrência disso, eles são variáveis. São variáveis, são heterogêneos, e por ter essas características, o Bob ele traz mais que os direitos do homem, os direitos fundamentais, eles não são tanto uma discussão filosófica, são mais uma discussão política. Então, para ele, a preocupação que temos que ter não é de justificar, não é de trazer uma definição para os direitos do homem, mas sim de protegê-los. Então, tendo em vista a questão que foi abordada agora acerca dos direitos fundamentais, o que a gente visa nesse trabalho é usar esse conceito de direitos fundamentais juntamente com o amparo da Constituição para defender as questões do sigilo da fonte, do direito de informar. Então, gente, quando a gente fala do direito de informar sobre a perspectiva de bem jurídico constitucional, é muito importante a gente fazer essa análise da questão da não limitação desse direito, seja ela por instituições públicas ou instituições privadas, que visam regular ou reduzir a informação. O direito à informação ele está consagrado na nossa Constituição, no artigo 5º, inciso 14, que dentro dele fala que todos têm o direito da livre divulgação e o do sigilo da fonte. Esses dois direitos eles estão muito relacionados. Por quê? Dentro do aspecto de você divulgar a informação, você tem que garantir também a segurança para aquela pessoa que está fornecendo a informação, que no caso seria a fonte. Esse é um direito imprescindível para que uma democracia pautada em discussões plurais, em discussões horizontais, perpetue. Então, quando a gente fala no aspecto do sigilo da fonte dentro do direito da informação, a gente está falando, além daquele aspecto de confiança que a gente tem entre quem está entrevistando e fazendo a entrevista, o jornalista ele tem essa segurança de poder pegar a informação e passar essa informação sem que ele comprometa esse sistema. E o jornalista do Intercept que divulgou essas informações, ele estava assegurado por essa garantia constitucional. E assim, quando a gente fala nesse aspecto de divulgação de informação, é muito importante também a gente falar sobre o Código de Ética do Jornalista. O Código de Ética do Jornalista Brasileiro, em seu artigo 2º, ele fala da questão de, assim, a ética jornalista, ela deve sempre visar o interesse público, o bem público, no que diz respeito à informação em detrimento do interesse privado. Como assim? Quando o jornalista ele recebe uma notícia e ele vê a relevância dela para o corpo social, é dever dele divulgar essa informação.
Então, quando a gente fala naquela questão de o jornalista ter recebido essas informações de um hacker que obteve essas informações de uma maneira ilícita, o jornalista, com o seu dever, que o Código de Ética brasileiro o confere, ele realiza realiza esse direito, ele realiza esse dever de informar a sociedade. Então, o direito à informação, o direito de sigilo da fonte, são ferramentas imprescindíveis para que a gente continue tendo essa política democrática que nós temos no nosso país. A partir da análise constitucional que foi feita sobre o trabalho da Intercept, fica a dúvida de se houve ou não houve alguma inconstitucionalidade, uma irregularidade no vazamento das conversas da Lava Jato, ou alguma lesão ao bem jurídico privado, como a privacidade. E é importante a gente frisar a distinção entre privado e público que Celso Laffer faz no que tange o interesse público, para definir interesse público na questão do direito à informação. Ele diz algo como o que diz respeito a todos, o que diz respeito à população, é público. É a definição que ele toma como público, para a gente poder trabalhar essa questão do interesse público, que no Código de Ética fala que você tem o dever de divulgar uma informação que no tocante a toda a população. E isso que define o público. E também tem essa noção de que o direito à privacidade, que é um direito constitucional, ele tem que ser respeitado sempre. Tudo aquilo que diz somente a uma pessoa, somente um indivíduo, ele tem que ser sempre respeitado, tomando o limite do direito à informação. Porque não tem como você limitar o direito à informação, visto que é algo público, que é algo para todos. Aí tudo que é aquilo que é público tem que ser divulgado. Aí essa é a distinção que tem que ser feita no vazamento que ocorreu. Que você pega tudo aquilo que diz respeito às operações públicas, ao andar do processo da Lava Jato, e tem que divulgar tudo aquilo. Aí o trabalho jornalista, o trabalho que foi feito em Intercept, mora em separar as informações que dizem respeito somente aos envolvidos, que são o procurador, as informações pessoais dos procuradores, dos juízes, e divulgar somente aquilo que diz respeito ao público. Então, com o que foi visto, a gente conclui que o jornal The Intercept, ele agiu dentro da legalidade a todo momento. Ele resguardou a todo momento o sigilo da fonte, em momento nenhum eles revelaram qual era a fonte, como eles obtiveram essas mensagens. Eles divulgaram apenas o que julgaram ser de caráter público e foram o tempo todo resguardados pela legalidade e pela Constituição.